Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A primeira questão que eu quero levantar é sobre nossa disposição individual para as coisas de Deus. Nós deveríamos ter uma disposição onde nós amaríamos ouvir sobre Deus, amaríamos aprender mais sobre Ele e assim por diante. Então, nós deveríamos ter uma inclinação às coisas divinas, uma abertura, simplicidade e um desejo firme de fazer a vontade de Deus. Então, se tivéssemos essa disposição, nós teríamos que ouvir sobre isso ou ler sobre isso. E quando nós ouvimos que o reino do Pai está agora vindo às almas, nesse tempo, isso ajuda, porque se não ouvirmos sobre isso ou lermos sobre isso, não saberíamos que o reino está aqui disponível. Nós deveríamos ter um desejo verdadeiro e sincero de viver na divina vontade. O que temos que ouvir e pensar sobre, por um tempo, sobre que presente maravilhoso isso é, deveríamos desejar viver na vontade divina. Devemos acreditar que Deus pode e vai nos dar o presente da divina vontade. Nós também temos que acreditar que Deus quer nos dar esse presente muito mais do que queremos recebê-lo. Eu vi essa expressão bilhões de vezes, mas Ele quer dar do que queremos receber. Eu vi essa expressão bilhões de vezes, mas Ele quer dar do que queremos receber. Porque isso cumpre sua proposta em criar a raça humana. É isso que Ele sempre quis. Jesus disse a Luís uma vez: agora, depois de milhares de anos, eu posso gritar: liberdade! Porque eu posso viver e reinar dentro das minhas criaturas humanas sem o problema da vontade humana querendo prevalecer. Então, nós temos tudo o que precisamos. Isso é autêntico. Temos a aprovação da igreja. E eu esqueci de mencionar antes alguns outros livros escritos por Luísa, como o livro A Virgem Maria, o Reino da Divina Vontade, outro livro, As Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, onde Jesus disse a ela o que aconteceu, às 5 horas, quando se despediu de sua mãe, explicou tudo o que estava acontecendo e assim por diante. Esses dois livros também tiveram vários imprimatur e nunc lobstat. Não é pedido hoje que eles tenham imprimatur e nunc lobstat, mas em alguns países eles já os receberam. Então, nós devemos acreditar que Deus quer tanto nos dar que Ele quase nos implora a aceitar. Nós devemos aceitar a divina vontade pela fé, uma fé fortalecida pela vida de Luísa, seus escritos, ou além de tudo que já for escrito. A abertura de sua causa de canonização e o fato do Vaticano ter pedido foi perfeitamente corrigido de qualquer discordância entre o que Luísa escreveu e o que significa hoje. Uma edição crítica, Era essa a palavra que eu queria me lembrar, uma edição crítica. Então, eles pediram por essa edição crítica para que pudessem dar a revisão final e ir em frente, dar continuidade ao processo. Para começar, Jesus nos disse duas coisas simples que eu queria fazer para começar essa nova forma de vida. Depois, há várias coisas maravilhosas que podemos fazer, opcionalmente, Mas essas duas primeiras, Ele espera que façamos. E a primeira tem vários nomes, mas eu vou dar o nome comum. A ação prévia, que significa a primeira ação que começamos antes de tudo mais que será feito. É simplesmente como uma oferta matinal, oração da manhã, mas um pouco diferente dela, Então, o que você faz quando acorda de manhã, tudo que você tem que fazer é chamar ou convidar a divina vontade a instaurar o reino em sua alma. Venha, divina vontade, e instaure o reino em minha alma, e reine em mim como no céu.
Não precisa usar exatamente essas palavras que eu disse, mas quaisquer que sejam as suas palavras, você tem que convidar a divina vontade para dentro da sua alma. E Jesus leva isso a sério, leva isso muito a sério. E o que ele faz é dar o seu reino, o reino da divina vontade, como um sol muito brilhante em sua alma. E essa luz brilhante que surge da divina vontade começa a fluir em seus pensamentos, em suas palavras, começa a fluir em suas ações durante todo o dia, fazendo de suas ações divinas e não humanas, né? Fazendo de suas ações, então, ações divinas, não humanas, ações infinitas, ações eternas. E suas ações externas, como mover os dedos, né, mostram Deus operando em seus atos. Quando você realiza a ação prévia, ele sabe que pelos milhares de anos que você vive na vontade humana, ele sabe o quanto você está acostumado à fraqueza da vontade humana. Ele sabe que você cometerá erros, ficará impaciente, você fará coisas que não fazem parte da vida na divina vontade. Ele já sabia disso, mas não se importa. Não que ele não se importe, mas isso não o incomoda porque ele sabe que você vai viver dentro e fora da divina vontade por um tempo, até você se acostumar mais com o que é esse presente. Ler sobre isso é uma coisa, agora a prática é a segunda, né? A primeira é a oferta matinal e a segunda, praticar, é adquirir o hábito de invocar a divina vontade e o que quer que você faça ou irá fazer. Então, se você está arrumando o café da manhã da família, invoque a vontade divina em seus atos. Fritando ovos ou o que quer que esteja fazendo, invoque a divina vontade para que eu saia da cama, venha a divina vontade para que eu troque de roupa, venha a divina vontade para eu escovar meus dentes e assim por diante. Tudo que você faz todos os dias, você invoca a divina vontade. Você pode esquecer algumas vezes, mas volte a fazer sempre que se lembrar. Então, essas duas coisas, a oferta matinal, que chamamos de ação prévia, e depois as ações decorrentes, o que estamos fazendo no momento ou o que vamos fazer. Adquirindo o hábito de fazer isso, e se você tiver, né, alguma leitura para fazer, pelo que eu sei, não demorará muito, os escritos já foram traduzidos para o inglês, tem italiano, espanhol, e acho que é uma questão de tempo, não muito longo, para que esses escritos se espalhem e estejam traduzidos em todas as línguas. Se você está assistindo esse vídeo, tente ao máximo conseguir acesso aos escritos. Bem, a última coisa que tem aqui é tente aprender o mais que puder sobre o presente da divina vontade e o seu reino na terra como no céu. Quanto mais você aprender sobre ela, mais você a valorizará. Jesus nos dá a demonstração disso. Uma garotinha de aproximadamente 12 anos, né? A avó dela deu um anel, né? Um anel de diamantes e disse que aquilo não era diamante, mas sim um pedaço de vidro. Então, ela não agradeceu muito e colocou o anel numa gaveta e o esqueceu. Mas quando ela tinha aproximadamente 20 anos, ela ouviu que um especialista em pedras preciosas estava vindo à sua cidade e avaliaria pedras que as pessoas o trouxessem para avaliar. Então ela pensou que talvez aquele anel fosse mais do que vidro. Ela pegou o anel e o levou para o especialista e ele disse: "Uau, você tem um diamante muito especial aqui, ele vale $20.000 e eu te pago essa quantia por ele agora." Ela pensou sobre isso durante toda a noite e decidiu esperar um pouco. Alguns anos depois, veio outro especialista com melhor reputação que o primeiro, que era noticiado em jornais e tudo mais. Ela levou o anel até ele e ele olhou bem e disse: "Uau, esse diamante é muito especial, eu posso te dar 50 mil por ele." Então ela passou realmente a apreciar o presente que sua avó havia lhe dado, porque ela aprendeu mais e mais sobre ele, seu real valor, comparado ao que ela pensava que valia. É assim com os escritos. Quanto mais você os lê,
mais você entenderá o valor imenso deles, como eles podem mudar sua vida no presente e também na eternidade. Sua eternidade será muito melhor no céu do que seria se não ler esses escritos. Tudo isso é explicado no livro do céu. Então, isso é tudo para essa parte. Vamos ter mais uma ou duas partes ainda hoje. Deus os abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo.